Ok, a reunião está sendo gravada e nós estamos aqui para gravar a reunião, né? Gente, já estamos no capítulo 21 de Atos. E eu acho legal, para você que está seguindo, tudo bem. Para você que caiu de paraquedas aqui, volta umas 2, 3 aulas atrás, porque isso aqui é o encerramento de um caso, uma história na vida de Paulo, tá? Então, se você não assistiu, se você está entrando no YouTube agora e você não assistiu, volta umas 2, 3 aulas para trás para você entender o que está acontecendo aqui. Esse texto é muito confuso não, digamos assim, que as pessoas, ambíguo, tá? As pessoas tiram diferentes interpretações desse fato. Como a minha parte não é colocar a minha visão, a minha parte é destrinchar o texto, eu vou tentar ser o mais imparcial possível, tá? Porque eu já vi 3 ou 4 comentários diferentes a respeito do que vai acontecer aqui no capítulo 21, tá? Então, o que acontece? Paulo, vou para Jerusalém. E nós vimos que Deus não mandou ele para Jerusalém, ele resolveu de própria vontade. E aí ele prometeu, ele vai. Ninguém pode dizer que Paulo negociava, tá? E sim, prometeu, ele faz. Então, isso, vamos tirar o chapéu, porque o Paulo, gente, ele escreveu mais de metade da Bíblia. Não é qualquer mané. Ele abriu igrejas, viajando, ele abria igrejas e depois para o serviço apostólico. Abria a igreja, depois ia lá frequentar, ver, manter, ver se estava bem. Naquela época não tinha e-mail, era tudo por carta. E detalhe, também não tinha avião para levar as cartas, era tudo os mané que levava. Então, você vê que a comunicação era muito difícil. Então, por isso que, mesmo assim, ele conseguiu tudo isso, vamos ver que Deus estava com ele, tá? Mas aí, o que nós vamos acontecer aqui? No capítulo 21, a primeira pergunta diz o seguinte, Paulo foi para Tiro, né? O que aconteceu nessa viagem de relevante para Paulo? Vamos prestar atenção no texto, o que o texto diz. Depois de nos apartarmos, vamos lembrar que quem está escrevendo é Lucas, então quer dizer que Lucas estava com eles, tá? Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. O Paulo e a comitiva dele foram para lá para avisar que eles estavam indo. Gente, nós não vamos para Jerusalém. Ajuntou, eles oraram, eles ficaram lá 7 dias, e eles oraram, e aqui fala, movidos pelo Espírito, com E maiúsculo, então é Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse para Jerusalém. E ele obedeceu? Não, ele foi para Jerusalém. Aí, o que o povo fez? Juntaram as famílias e foram, o que no Brasil a gente chama de bota fora, fazer a despedida deles, e ficaram abraçando e chorando, e ele entrou no navio e foi. Aí a pergunta 2 vai começar a explicar o que aconteceu, a consequência dessa atitude dele, tá? Pergunta 2, qual foi o outro aviso para que ele não fosse para Jerusalém? Deus avisou uma vez e continua falando, tá? Versículo 7, quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligando com ele as próprias mãos, e declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e entregarão nas mãos dos gentios.
Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como aqueles lugares, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. E então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça a vontade do Senhor. Gente, faça a vontade do Senhor, não. Porque o Deus está avisando, não vai. Aí é que nós vamos ver a diferença entre obediência e teimosia, tá? Obediência e teimosia. Ou ele não acreditava nessas palavras e profecias das pessoas, ou ele foi sabendo que ele estava fazendo conta. Esse texto me lembra de Sansão, porque Sansão é o seguinte: Deus chamou Sansão e falou: vai exterminar filisteus. Aí ele foi, ele era nazireu, nós sabemos da história, né? Ele tinha toda aquela história, né? E não podia se contaminar com mulher que não fosse do povo. Ele vai e se engraça com a tal da Dalila. E a Dalila tanto fez, que aí conseguiu descobrir o que eu nem sei, acho que era realmente a força dele estava no cabelo. É porque o nazireu não corta cabelo. Então, se ele cortasse, ele já estava quebrando esse pacto do nazireado. É isso aí. Então, o que acontece? Ele ficou cego, foi um dia levado para ficar puxando uma moeda de milho, que nem os cavalos, os jegues, e ele cego, e o povo e os filisteus dando risada dele, tá? Servindo de chacota. Você foi colocado como assim, no meio de um pátio que tinha arquibancada, foi feito um show, e aí ele pediu para Deus ajudar. Aí pegou, foi lá para 2 colunas, colocou nas 2 colunas, a força dele voltou e ele derrubou, matou muito mais filisteus dessa maneira do que em guerra. Só que ele foi junto, ele não precisava. Deus não falou para ele morrer junto com os filisteus. Se ele tivesse andado na linha, vai saber tudo que ele tinha feito a mais. Mas não, foi cabeção, resolveu gostar da Dalila, que era de outro grupo. E aqui nós vamos ver Paulo, gente. Vamos ser sinceros, olha quantas mensagens ele teve. Não vai, não vai. Ai, não, eu sou Marte em nome de Deus. Isso para mim, eu vou falar agora, eu digo de mim, é falta de maturidade. Vai saber. Agora, nossa, Kátia, você está falando que Paulo era imaturo? Olha só. E nós vamos ver tudo o que acontece com ele. E eu vou dizer, se Deus quisesse que ele passasse por tudo isso, não estaria avisando para não ir. Tá? Porque muitos outros foram, nós vemos lá em Hebreus, contando dos mártires, dos heróis da fé, que eles obedecendo a Deus, aconteceu A, B e C. Jesus próprio falou, quem me seguir, tá, vai brigar com família, papá. Ok. Paulo, não. Deus está falando, não vai. E ele falou, eu vou. Ok. Tá? Deus não põe uma coleira no seu pescoço, né? Então, vamos lá. Terceira pergunta. Paulo foi sozinho para Jerusalém? Bom, aí o versículo 5 vai dizer o quê, né? Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Então, quer dizer que Lucas estava junto e a turminha também, tá? E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manassón, natural de Chipre, velho discípulo com quem nós deveríamos hospedar. Ok. Então, foi a turminha, tá? O que aconteceu? Pergunta 4. Qual a fama de Paulo nesse momento? Olha só. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Foram informados a seu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios e apostataram de Moisés, dizendo-lhe que não devem se circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. A fama do que ele está falando já chegou lá no meio da judeusada. Pergunta assim, qual foi a estratégia que o grupo usou? Olha isso aí. Que há de se fazer, pois, certamente saberão da tua chegada,
Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto, toma-os, purifica-te, e com eles faz a despesa necessária, porque raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade com o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. O que eles foram fazer aqui? Qual foi a estratégia? Vamos fazer como os judeus. Vamos fazer como se estivesse fazendo um voto dos judeus, que é raspa a cabeça, põe roupa de saco, porque eles estavam dizendo que ele foi para subverter, tá? E, no entanto, ele fez o contrário, ele estava levando o evangelho para os gentios. Então, enquanto Pedro, Tiago e João no barquinho, enquanto eles estavam falando para judeus, Paulo estava falando para os gentios. Então, estava causando um grande furor. Por quê? O judeu não queria os gentios na jogada. Porque judeu é judeu, judeu é povo de Deus, tá? E Paulo veio para pregar aos gentios. Então, a hora que eles viram essa quantidade de gente, de gentil, acertando e aceitando e consertando, o que eles fizeram? Não, vamos calar a boca desse cara, porque isso não é de Deus, porque não segue as palavras de Moisés, tá? Então, aí o que eles fizeram? A estratégia foi fazer um voto para que os judeus se acalmassem. Então, pergunta 6. Paulo aceitou essas instruções? Aí vamos lá. Então, Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Ele seguiu o script, tá? E aí, pergunta 7. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Esse é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra esse lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Pois antes, aí já vem a 8. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Expulsaram o Paulo com a turminha dele do templo, porque eles chegaram e contaram o que estava acontecendo. E judeu é judeu, então aqui está dizendo quem que ia para o templo, né? Foram lá os gentios, foram os gregos, foi todo mundo lá, e não era mais só judeu, então vamos tirar esse cara daí. Então, começou a acontecer aquilo que foi previsto e avisado para Paulo. E aí, o que aconteceu? Procurando eles matá-lo a Paulo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Gente, eles já estavam espancando Paulo. Eles resolveram matar. E isso porque ele tinha acabado de chegar em Jerusalém, tá? Deus falou, não vai, o Espírito Santo não vai. Eu vou, tá? Aqui vocês viram que logo que ele chegou, já começou, tá? E aí foi o comandante da força que foi lá para mandar parar de espancar Paulo. E no 33 diz, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Gente, esse cara não sabia de nada, ele não sabia quem que era Paulo, o que tinha que fazer, nem nada. Mandou acorrentar com 2 cadeias, quer dizer, 2 correntes pesadas, que é assim que eles faziam, né? E aí foi perguntar, calma, que eles viram que o povo ia matar. Então, tipo, numa de proteger. O que será que esse cara fez para o próprio povo dele tá agindo assim? Bom, pergunta 10. Qual a posição do povo em frente a isso? Olha só. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza.
Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o! Onde que nós vimos isso? Vamos pensar bem, onde que nós vimos isso? Né? Ok. Aí, o que acontece? E queriam matar. E assim fizeram com Jesus. E Paulo estava preparando. Paulo estava... Vocês pensam que eu estou metendo pau em Paulo? Não estou, não. Não estou, não. Eu admiro, assim, a postura dele. Ele sabia o que ele ia passar e mesmo assim ele foi. Ele podia ter evitado, porque nem foi Deus que mandou. Então ele poderia ter evitado isso. E o povo queria matar. E aí, na pergunta 11, qual foi o acordo de Paulo e o comandante? Aí, o que aconteceu? O tal do comandante não sabia de nada, como é que era, que não era. Ele estava meio assim, segurando o povo na força. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé da escada, fez com a mão o sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou na língua hebraica, dizendo: dois pontos, próximo capítulo. Nossa, mas eu acredito que o capítulo acaba assim. Acaba. Então, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar hoje? O que a gente tem que aprender com isso? O que nós temos que aprender com isso? Então, temos para refletir, vamos lá. Uma desobediência com um propósito fica sem consequência? Explicando. Não importa você ter uma ideia boa de fazer bem para os outros, se for uma desobediência, você vai carregar as consequências. Deus pode, por amor a você, mandar anjos te segurarem se você pular da janela. Só que você está desafiando uma lei da natureza. Ele vai fazer? Não. Porque você sabia que não podia fazer. Nós vemos a mulher samaritana, que estava passeando, a samaritana não, a que foi apedrejada. O que acontece? Jesus chegou lá, estava toda a turma lá, né? Eles iam apedrejar. Ela tinha que ser apedrejada? Tinha. Por quê? Ela sabia que era o castigo para aquele ato que ela cometeu. Ela cometeu? Cometeu. Então, ela sabia que a consequência era essa. Aí entrou Jesus para resolver a situação. Mas quantas vezes nós arriscamos numa desobediência, vamos dizer desobediência santa? Não, mas é o propósito. E Deus não quer que você faça isso, você vai sofrer as consequências. Você passando por isso à frente de Deus, porque você acha que tem que fazer, muitas vezes você quebra a cara porque não foi Deus que mandou. Contanto, seja coisas boas. Paulo, ele sabia que ele estava entregando a vida dele nisso, mas ele achou que tinha que fazer e ele foi fazer. E nós sabemos o que acabou acontecendo com ele. Nós vamos ver as cartas que ele escreveu tudo aqui quando ele estava aqui no livro de Atos, tá? Então, qual é o ponto agora, né? Uma desobediência com propósito. Não importa se é uma boa desobediência, é desobediência. Deus não vai amenizar as consequências só porque ele te ama. Você cometeu sabendo que não era. E olha, às vezes a gente ainda erra por não saber. Deus não me responde, não me responde, vou fazer. Ok. Mas Paulo foi avisado, ele não vai. Não vai. E ele foi em nome porque você é um mártir. Gente, não precisava ter passado por isso. Do mesmo jeito que Sansão não precisava ter morrido daquela forma humilhante. Ele morreu daquela forma por quê? Porque ele escolheu fazer de acordo com a cabeça dele. Agora eu pergunto para mim, para Kátia, assim, quem sou eu na fila do pão para depois de 2.000 anos de evangelho, 2.000 anos e 24 anos, 2024 anos de evangelho, que Deus deu uma revelação só para mim. Olha a quantidade de gente que passou de lá para cá. Então, Deus vai falar só com você, uma revelação única para você. Quem que você pensa que é? Né? Eu sempre me coloco assim. Por que alguma coisa que às vezes passa pela minha cabeça, que eu vou estudando, eu fico, mas eu nunca ouvi falar nisso? Bom, se eu nunca ouvi falar nisso, então vai ficar na minha, porque antes de mim apareceu tanto teólogo, tantos profetas, e que ninguém viu isso.
né? Então, a gente precisa ter cuidado com o que nós estamos colocando para dentro da gente, tá? E aí, a segunda coisa para a gente pensar. Bom, a primeira, se a desobediência com propósito fica sem consequências, a minha resposta é não, tá? E a segunda, quais as regras que você já infringiu pensando que estaria fazendo o bem? Gente, isso então é demais. São, digamos assim, pequenos delitos, não existe pecadinho e pecadão. Não existe meia obediência. Não existe. Não existe. Deus chamou Abraão e falou o quê? Sai da tua terra, da tua parentela, blá, 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 blá. E eu vou te dar terra, fortuna, descendência. Ok. Ele levou Ló. Aí deu a fortuna, não sei o quê. O que aconteceu com Abraão? O que aconteceu com Abraão? Só quando ele se separou do sobrinho é que ele teve o filho. Então, Abraão se contentou com meia bênção. Então, eu pergunto para você: você vai se contentar com meia bênção? Gente, isso martela tanto na minha cabeça, porque vai, de acordo com o seu comportamento, as bênçãos que você vai usufruir. Deus não vai passar a mão na sua cabeça e falar: ah, é lardinho, deixa aí. Não. Então, qual a regra da lei que você infringe e fala, não, tudo bem, é para um bem maior. Não existe um bem maior. Se você entrega a sua vida para Jesus, gente, não é só quando você se converteu lá em 1974, não. Quando você entrega a sua vida para Jesus todos os dias, no dia de hoje, o que vai acontecer? Você tem que saber se todas as situações do seu dia, você deixou Jesus tomar a direção. Não, mas eu vou fazer isso aqui porque é o único jeito. Não, não existe o único jeito. O único jeito é obedecer. Primeiro, Deus não dá provação maior do que você pode suportar. Então, por mais difícil que seja a situação, se Deus está no negócio, ele vai honrar a sua obediência. Vamos ver o que aconteceu com o mesmo Abraão, o filho lá que ele ia oferecer. Abraão não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que ia acontecer alguma coisa porque ele avisou para os empregados: voltaremos. Ele sabia. Imagina o coração dele rasgado, ele tendo que levantar a faca para sacrificar o próprio filho, e Deus entra com o cordeirinho em cima da hora. Ok, ele não sabia, mas ele obedeceu. Por isso que ele é chamado do pai da fé. Ai, mas olha as pessoas da Bíblia, tudo que elas conseguiram, eu não. Pois você obedece da mesma forma que eles obedeceram? Não, né? Então, não existe jeitinho. O nosso povo, infelizmente, o nosso povo brasileiro é conhecido no mundo inteiro pelo jeitinho. Ai, faz assim que dá. E eu vejo gente fazendo isso dentro das igrejas. Ah, não, mas isso aqui pode. Ah, isso aqui pode, tudo bem. Gente, não é assim. Não é assim. E Deus vai permitir que apareçam na sua frente situações para que o nome dele seja glorificado, onde não, de repente, não há solução aos olhos vistos. A obediência, com certeza, o mundão está dizendo, nossa, vai ser obediente e vai se ferrar. E não acontece, porque Deus honra o filho que está obedecendo. Eu não estou dizendo, gente, que eu não erro, longe de mim disso, tá? Mas procurar uma situação. Ah, porque todo mundo pode, mas você não pode. Se você entregou sua vida a Cristo, você não pode. Sabe? A expressão não senhor não existe para crente. Se é senhor, você não pode falar não, é sim. Então, o desafio de hoje, que nós estamos vendo nesses 3 últimos estudos, ainda vai continuar da semana que vem, é o quê? Até que ponto você está fazendo a obra e fazendo a vontade de Deus? Saiba de uma coisa, mesmo que a ideia seja só da sua cabeça, tá? E você deixar de fazer, Deus vai te honrar mais para frente. E nós temos inúmeros exemplos disso, do jeitinho. Não, eu vou fazer isso, depois eu peço perdão e tá tudo certo. Não, não dá, porque você vai fazer isso consciente de que você está errando. Ai, mas é porque não tem jeito, você não está confiando na fidelidade daquele que te chamou. Ou você não entregou sua vida a Jesus, aí você é o chefe da sua própria vida, então tudo bem, aí, né? Cada um na sua, né? Então, o que eu quero deixar bem claro, e olha, gente, isso é mais para mim hoje do que para qualquer um. O que eu estou fazendo? Qual a regra
que eu estou infringindo, achando que tudo bem, Deus vai passar a mão na minha cabeça. Ele é amor. Depois, no final, tudo dá certo. Ele é amor, ele me perdoa, porque eu sou filha amada. Mas eu vou dar uma cabeçada. Não vai. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Pensa em quais as leis e regras você anda infringindo, tá? Ah, mas o médico diz que eu não posso comer doce. Aí não resiste a uma caixa de brigadeiro. É uma regra. Deus vai amenizar esse açúcar que você está mandando para dentro? Não, não. Ah, porque eu vou sair com o meu carro quebrado. Ok, Deus pode fazer um milagre para você? Pode, mas ele vai? Não, você sabe que o carro tá ruim. Entendeu? Sabe umas coisas assim que parecem banais? A que eu quero deixar? E olha, é mais para mim isso, tá? O que é que eu tô fazendo contra a vontade de Deus? Agora, às vezes a gente nem percebe, né? Por isso que aquela oração de Davi martela na minha cabeça. Senhor, me mostra os pecados que me são ocultos. Davi falou isso. Nossa, depois que ele falou isso, você não imagina o que aconteceu. E eu já falei isso para ele 3 vezes, para Deus, 3 vezes, e ele mostrou. E ele mostrou, e doeu? Doeu. Porque eu achava que estava tudo bem, tudo na maciota. Ah, você quer saber? Então tá bom, A, B e C. Você tem coragem de fazer isso hoje? Hoje, agora, antes de dormir? Senhor, me mostra, nem que seja em sonho, ou sei lá, me mostra as regras que eu estou infringindo e que não é da tua vontade. Isso é uma oração para corajosos. Isso não é para qualquer um. Você chegar ao ponto de pedir isso para Deus, e eu vou falar para você, dói muito, viu? Dói muito. Porque a nossa vontade é diferente. Porque o nosso cérebro, a nossa capacidade é diferente da de Deus. Nós não conseguimos ver o total, nós vemos só o local, só ali, que está na frente dos nossos olhos. E Deus, de repente, tem um plano muito maior para você. Então, Paulo, o que aconteceu? Ele resolveu ir lá morrer em Jerusalém. Ok. E você pode resolver também casar com um muçulmano e ok. Aí você pode, sei lá, casar com a ideia de que lá vender droga. Isso aí são as coisas piores, né? Mas você pode se dar ao trabalho, serviço, de usar sua boca para maldizer as pessoas. Fofoca, maldição. Quantas vezes, pelos nossos comentários, nós estamos infringindo regras? Que regra eu estou infringindo assim? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu não gostaria que você falasse isso de mim, mas eu falo de você para lá, entendeu? Então, são muitas coisas e que, de repente, são essas coisas que cegam os nossos olhos para que a gente ande para frente. Então, vamos ter coragem? Mulher, gente, eu amo mulher porque mulher tem coragem. Mulher arregaça as mangas e vai. Então, eu convido vocês a terem a coragem de mostrar quais as regras que você está infringindo, tá? E pense no tópico anterior. Qual? Uma desobediência santa fica sem consequência? Não fica. Então, vamos pensar isso. Pega essa semana e vai pensando para trás. O que eu andei fazendo? O que eu andei falando? Oh, Senhor, o que foi? Tá? Mostra para mim. Vamos conversar, vamos ter coragem para a gente crescer um pouco a mais. E na quinta-feira que vem, eu já vou ver assim. Vocês vão me ver e eu vou ver vocês assim, um nível a mais, a mais. Nossos estudos bíblicos não é para covardes, não é para acomodados. Sempre tem que ter um desafio. Por quê? Se cada vez que você pega a Bíblia, você não é confrontado, então não adiantou nada você ler a Bíblia, ler e estudar. Porque a função de estudar a Bíblia é mudar comportamento. Então, já contei para vocês algumas vezes, e vou falar de novo, de um cara que veio dizer porque eu disse isso, ele falou, imagina, mas e os salmos? Os salmos são hinos de adoração. Eu falei, ok, então vai lá ver que hora que Davi escreveu isso. O que ele estava passando para escrever isso? Tá, vamos ver o Salmo 51. O Davi está se rasgando lá. Então, o que acontece? Estudar a Bíblia tem a função de me confrontar com as minhas verdades, com as minhas curiosidades e as minhas habilidades. Eu quero que Deus me mostre o que Ele tem de melhor para mim. E aí você pode ter certeza que vai estar tudo certo. Porque tem alguém que está olhando para você e que você está sendo obediente. Vamos deixar o nosso eu de lado e vamos começar a interiorizar a palavra de Deus no nosso coração, na vida prática.
Hoje, aqui, nós estamos no dia 7 de novembro, à noite, tá? Eu não sei aonde você está e que hora que é onde você está, mas é um momento hoje de você começar a transformar o resto da sua vida. O que é que eu posso fazer para obedecer literalmente o Senhor? Como eu vou saber se é certo ou não é certo? Não vai procurar fila de cartomante gospel, sabe? Cartomante gospel, aquelas profetadas lá. Não precisa ir procurar nada disso. Vai na palavra. Vai na palavra. Alimente-se da palavra. Medite na palavra. E você vai ficar sabendo. Porque Deus não deixa nenhum filho sem resposta. Isso está na Bíblia também. Então, eu acho que nem precisava a gente ver o que é que Paulo falou, né? O capítulo termina aqui, porque é tanta coisa que a gente teve que interiorizar aqui, que aí nós vamos deixar o discurso dele para a semana que vem, tá bom? Não se esqueça, não se esqueça. Quero ver semana que vem pessoas com gás e com testemunhos e com vontade de cada vez crescer mais, porque é isso que a gente está aqui para fazer isso. É para crescer e abençoar as pessoas, amém? Beijo grande para vocês. Até quinta. Não percam, sejam corajosas. Tchau.